Olá, meus irmãos, eu sou Jorge Figueiredo e a partir de hoje eu estarei com vocês para comentar, para falarmos um pouco sobre o livro Boa Nova. Esse livro tão conhecido, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. O livro ele tem 30 capítulos, cada capítulo tratando de um tema relacionado ao Evangelho, aos ensinos do Cristo, de Jesus, abordados de uma maneira muito carinhosa, uma maneira muito gostosa da gente perceber os bastidores de cada ação do Evangelho. Hoje eu vou falar um pouco sobre o prefácio do livro, que Humberto de Campos chama carinhosamente de Na Escola do Evangelho, né? Então ele inicia fazendo um comentário a respeito dos seus velhos hábitos que ele tinha, né? Comentando que talvez alguns velhos amigos dele pudessem estranhar caso lessem isso que ele estava escrevendo e achar que de alguma maneira ele tenha se tornado o que ele chama de um ministro evangélico. Humberto de Campos então diz que não tem nada do que se estranhar em relação a essa nova maneira dele escrever, dele se comportar, porque ele diz que o Espírito escreve e fala sobre aquilo que reflete a sua condição atual de vida, dele no caso. Então, para exemplificar, ele diz que durante a sua existência na Terra, ele teve períodos diversos de valores e de interesses, e que isso fica bem claro nas distinções das diversas coisas que ele mesmo escreveu ao longo da sua vida quando estava encarnado. Eu acho que aqui cabe um comentário, porque Humberto de Campos está dizendo que o homem fala e escreve e vive exatamente no mundo aquilo que mantém como chama no seu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, como Jesus nos ensinou. Então Humberto de Campos está dizendo para nós que o que ele está falando agora é aquilo que ele tem dentro do seu coração, que é a mensagem do Cristo. Então, muitas vezes, o que ardia nos nossos corações juvenis e no dele, de Humberto de Campos, e nos movia anteriormente pelo mundo, isso vai se modificando, né? Isso vai sofrendo o aporte de novos valores, de novos conceitos, e todos esses conceitos vão fazendo morada nos nossos corações, assim como Humberto de Campos, no plano espiritual, também passa a ter novos valores dentro do seu coração. Ou seja, o amadurecimento espiritual traz uma mudança natural nos interesses humanos, que é o que ocorre com ele. Ocorre um amadurecimento, né? E olha o que ele coloca basicamente. Ele fala: meu problema atual não é escrever para agradar, mas escrever com proveito. Ou seja, enquanto encarnado, enquanto escritor, o propósito dele era escrever para agradar aqueles seus leitores, a sua plateia. Hoje, no mundo espiritual, ele não tem mais, ele já não enxerga mais essa necessidade de agradar, mas ele percebeu que, que ele precisa escrever algo que seja proveitoso para o leitor. E esse proveito que ele vê hoje é falar e escrever sobre o Evangelho. Lindo isso, né? E não tem nada demais nisso, né? Porque, como eu já falei, as nossas perspectivas de vida, elas mudam, elas se transformam conforme nós vamos assumindo novos valores, novas paixões vão aquecendo os nossos corações juvenis, né? Então, Humberto de Campos hoje está querendo escrever com proveito, né? Quer usar as suas horas, quer usar
os seus talentos na obra do Cristo. E ele deixa claro que o livro Boa Nova, como ele coloca, é um testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Isso é lindo, né? Então, ele já consegue visualizar a importância do Evangelho como elemento transformador, como um componente que agrega valores morais à nossa jornada humana. É isso que ele fala. Ele diz agora que ele é como um estudante, né? Ele é um estudante da escola do Cristo e que existem lá no mundo espiritual numerosas escolas para os espíritos desencarnados. Então, eu acho que aqui vale ressaltar que Humberto de Campos se intitula no mundo espiritual um discípulo humilde de Jesus. É assim que ele mesmo se autodenomina. Então, eu chamo a atenção para essa colocação, porque nós, encarnados, nós precisamos desenvolver esse pensamento também sobre a questão do discipulado de Jesus. E ser discípulo é algo que exige de nós uma mudança comportamental. Precisamos desenvolver uma nova moral, a moral do Cristo. Então, assim como aconteceu com Humberto de Campos, que passou a ter novos valores que aquecem o coração dele agora, valores cristãos que norteiam a caminhada dele, né? Como ele mesmo diz, todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Então, é uma coisa linda que Humberto de Campos nos escreve. Ele está ressaltando a importância de todas as expressões evangélicas. Não existe grupo privilegiado ou religião escolhida. Somos o somatório das nossas experiências evangélicas ao longo de toda a nossa imortalidade, refletida em cada encarnação. E por isso devemos manter respeito a qualquer tipo de religião ou as suas expressões, porque temos muitos desses momentos dentro de nós também, desses conhecimentos. Isso nós podemos dizer que são as nossas bagagens espirituais e que colaboram para formar o que nós somos hoje. Ele reforça esse argumento quando nos diz que reconhece Jesus como a rocha dos séculos. Isso porque um dia, enquanto encarnado num grupo de amigos protestantes, ele ouviu essa frase. E ele diz que na época, enquanto encarnado, ouviu que Jesus era a rocha dos séculos, ele sorriu e passou, não deu atenção. Mas agora, no mundo espiritual, ele pode sorrir, mas ele diz que ele não pode passar simplesmente, porque ele reconhece isso, porque ele sente, ele sabe que Jesus é a rocha, sustentando os corações humanos que atravessam, como ele fala, os pântanos da vida, as dificuldades, e que Jesus é isso que segura, é isso que mantém a esperança viva da fé no futuro da humanidade. Bom, esse é o centro do prefácio do livro. Tem muitas outras coisas, né? Mas eu quero que vocês peguem um livro, que vocês se deliciem com as palavras de Humberto de Campos, porque a proposta que nós temos aqui não é fazer um resumo do capítulo ou uma leitura em conjunto. É justamente atiçar a curiosidade de cada um de vocês para que vocês possam ler, reler, enfim, mergulhar nessa obra, nessa leitura do livro Boa Nova. Tá bom? Antes de terminar, eu preciso comentar uma citação que Humberto de Campos traz logo no prefácio. Ele fala a respeito de Marcos capítulo 4, versículo 34,
onde Jesus deixa claro que para seus discípulos, aqueles que fazem parte do círculo íntimo, ele não falava por parábolas, ele falava abertamente. E é por isso que Humberto de Campos nos diz querer ser um discípulo, para ouvir e entender diretamente do Mestre Jesus, sem intermediários. E aí eu deixo uma pergunta. E nós? Nós queremos sentir e sermos discípulos? Fica o convite. Obrigado do fundo do coração e até o nosso próximo encontro no comentário do primeiro capítulo. Obrigado.